Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Ponto de Encontro, todo sábado às 13h30 na RS Play. Agradecendo ao nosso patrocinador, a Auxiliadora Predial, e aos nossos apoiadores, Elo CrossFit, Sushi Zaco e Coisa de Vó. E no episódio de hoje nós vamos desvendar todos os mitos e verdades sobre as pancadas e lesões no esporte. E não deixe de acompanhar com a gente o ponto extra no final do programa. E hoje nós temos o prazer de receber aqui nos estúdios da RS Play o Dr. Samir Sesimbra. Por favor, Samir, te apresenta para a nossa audiência. Muito boa noite, meu nome é Samir Sesimbra dos Santos, sou neurocirurgião e nas horas vagas esportista. Então, começando justamente com isso, né, Samir? Eu queria saber quais esportes tu pratica ou já praticou e como é que a atividade física está inserida na tua rotina hoje, atualmente. Assim, a atividade física, assim, na minha vida, ela é muito importante, sempre foi, né? Ela está inserida basicamente quase que diariamente, né? Eu tiro um horário para fazer alguma atividade, normalmente de manhã cedo, que é o horário que eu tenho certeza que eu vou conseguir fazer. Eu sou praticante de judô, praticante de jiu-jitsu e gosto muito, sou surfista. Então, assim, são as três, digamos assim, as minhas três paixões, assim, são essas, né? Praticante, mas na verdade ele é faixa preta, né? Ele falou praticante, mas é brabo. Ele foi bem humilde. É brabo, é faixa preta. E eu diria que ele é faixa preta não só nas lutas, mas na profissão dele também, como doutor, como neurocirurgião. Inclusive, ele já me operou uma hérnia de disco que eu tinha, já operou mais membros da minha família. Então, realmente é um baita de um profissional, além de ser um grande atleta também, que eu já conheço há bastante tempo. Pô, essa é a bondade do Marcelo aí, mas enfim, agradeço aí as palavras e estou muito feliz pelo convite de vocês, Marcelo e Thiago, e acho importante a gente poder falar um pouco sobre essa possibilidade de dividir a atividade profissional com a atividade física, né, que para mim sempre foi muito importante, sim, que é o que deixa, costumo dizer que deixa a nossa cabeça boa, né, para poder trabalhar, né. Então, aproveitando, queria saber... O esporte fez parte da tua formação enquanto pessoa, acredito eu, né, o caráter. E eu queria saber como é que ele reflete na tua profissão hoje, se reflete de alguma forma na tua profissão. A minha história com o esporte, ela começou quando eu tinha 7 anos, que foi quando eu comecei no judô, né? Eu vim, assim, de uma família de pais separados, enfim, era uma criança bem, assim, agitada na escola, vivia... criando problemas, né, brigava na escola, enfim. E um dia a minha mãe me falou, vou te levar para fazer uma arte marcial. E eu achei que eu ia quebrar gelo, porque eu via na TV os caras quebrando gelo, karatê, coisa. Cheguei lá, era diferente, fui, né, os caras assim, no chão e tal. Vamos lá, né, já que eu tô aqui, vamos fazer, assim. E aí eu lembro que nas primeiras aulas, assim, naquela época, o judô era bem mais, digamos, rígido, assim, com a questão educacional, disciplina. Assim, disciplina, exato. E eu lembro que eu comecei de bagunça, assim, e o professor me botou de castigo mesmo, botou de virado para a parede, assim, a aula inteira. E as crianças brincando, e aquilo me deu um troço, assim, pô, né? Tinha um aprendizado. Um aprendizado, exato. Mas, bom, peguei aquilo para mim, assim, mesmo pequeno, e resolvi voltar de novo. E fui. E quando eu vi, eu estava envolvido no judô, comecei a competir, né? E graças a Deus tive grandes mestres que me ensinaram não só o judô, mas a partir do judô, coisas importantes para a vida, né? E dali para frente eu mudei, e para mim isso foi muito nítido. Eu comecei a não criar mais confusão, tornei uma criança mais tranquila na escola. E hoje eu digo assim, sem medo de errar, assim, que eu acho que o judô foi que me deu a tranquilidade para eu seguir na vida, assim, para eu poder me desenvolver, enfim, virar médico, depois neurocirurgião, né? Todos aqueles preceitos assim, de educação, de humildade, de persistência, isso tu leva para a vida, para todas as coisas que tu vai fazer na vida, né? E honestidade, né? Então, assim... dificilmente tu teve o mesmo sensei que eu. Sim. E o sensei me dizia, dificilmente tu vai ver um judoca mau caráter, né? O que, né? E é uma verdade. Parece que o meio já
faz a seleção. É um cara que não se enquadra com esse tipo de... Ele vai sair naturalmente. Ele vai sair naturalmente, né? E o jiu-jitsu veio um pouco mais tarde, aí eu já estava lá com meus 13, 14 anos, e também foi uma paixão à primeira vista, assim, eu comecei a fazer, eu já fazia judô, então foi um troço que foi mais fácil. Naquela época as coisas eram menos desenvolvidas, não tinha nem federação, era um troço mais... né? E tinha os primeiros campeonatos, enfim. E aí eu fui seguindo, fui fazendo, tentando fazer paralelamente os dois, e um complementando o outro, e assim foi indo, né? Samir, deixa eu te perguntar, hoje tu acredita que tem muitos casos relacionados com o esporte na tua profissão? Como neurocirurgião, Isso. a gente vê bastante, principalmente eu trabalhei muitos anos em pronto-socorro, né? Eu trabalhei 10 anos no pronto-socorro municipal de Porto Alegre e trabalho no Hospital Cristo Redentor, então que são hospitais de trauma, né? E a gente vê bastante, fraturas de fim de coluna, hérnias de disco, né? Então situações normalmente de urgência, assim, que a gente acaba vendo, né? E quais os mitos mais comuns em relação à lesão, principalmente hérnia, às vezes, que as pessoas costumam difundir? Pensando assim, quando tem uma dor incapacitante por hérnia, insistir em fazer o exercício, isso não vai te ajudar. É diferente daquilo que a gente já conversou, que quando tu está melhor, que tu tem já uma dor tolerável, que tu tem que voltar à prática esportiva para justamente conseguir melhorar de vez. Mas se tu tá com uma dor incapacitante, não deve forçar, porque isso pode te ocasionar uma lesão grave, né? Uma lesão definitiva, né? Então... Tem uma regra nova do futebol, nova, né, relativamente nova, que quando o atleta bate com a cabeça, há um choque com a cabeça, ele tem que ser atendido, ele não pode continuar no exato momento ali, né? Por que isso funciona assim? Na verdade, isso veio e, na verdade, foi copiado ali do pessoal da NFL, né? Porque, na verdade, o trauma no esporte, eu acho que não tem uma liga que estude mais isso do que a liga do futebol americano. Porque existe uma etiologia, como é que eu vou dizer, uma entidade que a gente chama, que é a síndrome do segundo impacto, que é quando o atleta faz o primeiro impacto, ele faz uma espécie de concussão, desmaiou, quer dizer, ele fez uma lesão neuronal. O risco de uma segunda batida e que ele faça uma lesão, uma nova lesão, é fazer o que a gente chama de edema cerebral maligno. Então o cara faz um edema cerebral, entra em coma e morre. Então, assim, esse é o risco. Não que todos vão fazer, mas existe essa entidade. Então, se tu tem um risco de que isso aconteça, tu vai evitar, né? Então, pode ser que nesse primeiro contato, nessa primeira pancada, não vai ter um sintoma muito grave, mas é mais para evitar esse segundo... Exato, a síndrome do segundo impacto. Que aí sim, aí tu pode fazer que se chama desautonomia cerebral. Para grosso modo, fazer um edema cerebral. Né? E até aproveitando, desculpa, essa lesão cerebral, né? Tem justamente nos casos da NFL... mais ou menos 90% dos ex-jogadores têm algum tipo de lesão nesse sentido. Por quanto tempo depois de uma primeira lesão ou da gravidade dessa lesão é possível identificar ela? Tu diz identificar do ponto de vista radiológico? Isso. Na verdade, até em seguida, se tu fizer uma ressonância no paciente, que é um exame bem específico, tu pode ver lesões axonais, alguma coisa nesse sentido, tu pode já ver, né? De imediato, em horas, né? Então... E as sequelas mais tardias, pode ver, mas aí é mais difícil, aí em traumas bem mais graves, né, que a gente vai ver. Né? Ainda então, com relação à pancada na cabeça ali, ou queda, enfim, que bata a cabeça, com relação às crianças, a gente sempre ouviu falar, né, que quando a criança bateu a cabeça não deve deixá-la dormir no momento seguinte. Isso é verdade? É um mito? Por que isso ocorre? Na verdade, isso é um mito, né? O que acontece? As crianças, muitas vezes, depende também da criança, principalmente criança pré-verbal, que é aquela que não consegue referir o que está acontecendo. O fato de tu deixar a criança dormir, tu pode ter dificuldade de identificar uma diminuição do estado de consciência dela. Então, não é pelo fato de dormir que ela vai, por exemplo, vir a óbito. Não é isso. É o fato de ela ter feito uma lesão grave e tu não conseguir ver porque ela está dormindo. Então, o sono não é o problema. O sono, na verdade, ele pode mascarar uma lesão mais grave. Então, é basicamente nesse sentido, né? Então, é um grande mito que está caindo aí. Exato. Todo mundo ouviu isso alguma vez. É verdade. Inclusive, por via das dúvidas, eu sempre evitei de deixar as gurias dormirem depois. Das crianças. Deu uma batida leve, só descansar um pouquinho, o pai dali não dorme. Samir,
Como que hoje a tecnologia e principalmente a inteligência artificial podem auxiliar no diagnóstico precoce de algum trauma? Assim, ainda nesse sentido do trauma, assim, ainda a gente não tem assim, uma influência tão grande da inteligência artificial, porque é uma coisa muito, como é que eu vou explicar? Ela é muito da prática, da hora, né? Mas a gente tem, assim, a inteligência artificial para fazer diagnósticos, por exemplo, tomográficos, de exame de imagem, né? Auxiliar em que a gente tome decisões nesse sentido, né? Mais assertivas, né? Então, nesse sentido, sim, talvez a inteligência artificial no sentido de tu tomar uma decisão baseada em algo que pode te ajudar. Tu tá numa dúvida, por exemplo, vou operar esse caso ou não vou, e aí, de repente, tu, com o auxílio dessa inteligência, tu pode ter uma chance de acertar mais, né? E também a gente escuta falar bastante quando ocorre um acidente ou uma queda, né? Que a gente não deve mexer na vítima ali, movimentar ela, porque pode ter uma lesão na coluna, que a gente tem que esperar a chegada de um profissional habilitado ali. Isso é verdade? Isso é verdade, isso não é mito, né? Quando a gente vê um trauma muito grave, por exemplo, eu já vi cenas assim horríveis, assim, às vezes está numa sinaleira, alguém atravessa e o carro pega. Então, o ideal é que se tu não tem a prática de dar o primeiro socorro, é que tu não mexa nessa pessoa. Porque é exatamente isso. Se ela tiver alguma lesão que seja instável, que a gente chama na coluna, uma coisa, tu pode piorar isso no momento que tu mexe ela, né? Legal. E desmaiar no estrangulamento durante o treino ali, isso é prejudicial de alguma forma? Saudável. Pode deixar alguma sequela? Eu sei que é comum, isso é comum. Mas é assim, saudável não é, né? A gente sempre diz que cada vez que tu tenha uma perda de oxigenação do cérebro, tu tem morte de neurônio. Como a gente tem milhões de neurônios, claro que aquele pouquinho que tu perdeu ali, não, mas tu começa a perder isso frequentemente, né? Tu vai ter perda neuronal, né? Então, não é algo saudável, né? Não é, mas acontece, né? Quando a gente fala desse número de impactos, né? Principalmente na região da cabeça, a gente consegue prever isso no futuro? Como, por exemplo, a gente tem o caso do Maguila, né? Que era boxeador. Isso tem como... Existem alguns exames hoje em dia que tu pode fazer, né? Para na verdade, mais é fazer diagnóstico, né? Porque cada pessoa tem o seu, digamos assim, seu ponto limite aí de tolerância, né? Cada indivíduo é diferente, né? Mas nesse sentido tem um filme bem interessante que é com Will Smith, aquele Um Homem Entre Gigantes, que é sobre a NFL, que é verídico aquilo, que é justamente sobre isso, sobre o estudo que eles fizeram a partir do número de concussões, né? Exato, de demência precoce nos jogadores da NFL, né? Então, assim, é muito difícil de tu predizer o quanto que é tolerável, entende? Mas tu sabe que a continuidade disso vai ter um preço, né? Eu não podia deixar de tocar num assunto que está sendo bem comentado, né, nos últimos tempos, que é com relação à doutora Tatiana Sampaio, que ela desenvolveu um estudo, aliás, há bastante tempo já ela está estudando, né, uma proteína ali que está sendo bastante, no mínimo, esperançoso para a galera que tem paralisia, né, de repente ter essa esperança aí e ela já conseguiu alguns resultados positivos. Tu consegue nos explicar rapidamente como é que isso está sendo? Assim, no meio científico, isso é uma certa incógnita ainda, porque, na verdade, a gente não tem estudos com força científica que nos dê respaldo para o uso indiscriminado, né, da medicação que ela tem feito. Inclusive, a gente não tem muito acesso à literatura sobre isso. Então, assim, é algo, de certa forma, um pouco experimental, né? Então, há uma discussão, inclusive, entre cientistas, assim, tal, o que ela está fazendo e tal. Eu, pessoalmente, torço que isso realmente seja verdade, porque, assim, eu trabalho muito com paciente com traumatismo raquimedular, enfim, com lesões medulares. Seria fantástico se isso realmente funcionar, né? Se for realmente isso. Mas, até o momento, é uma certa incógnita, assim, a gente não tem, assim, assim, isso é o futuro mesmo, vai ser isso aí mesmo. Não. Eu torço que sim, mas falta mais dados, mais, né, o tempo vai nos mostrar agora se isso realmente vai ser efetivo ou não, né? Então, eu volto a dizer, assim, a gente sempre
reza que realmente seja realmente como é que é, o pessoal fala o elixir de Deus, né? Tem gente falando disso e tal, né? Mas a proteína é difícil de pronunciar ali, né? Polilaminina, se eu não me engano. Polilaminina. E ela tem um formato de cruz, inclusive, né? Que está sendo bem questionada essa questão também. Sim, já puxaram para o lado religioso. E já tem outros também criticando essa parte. Enfim, o fato é que realmente tem o formato de cruz, né? E o fato também é que isso nos deixa feliz, nos deixa orgulhoso e, no mínimo, essa esperança ela acende algo muito bom em nós. E, principalmente, eu estava vendo um vídeo de um cadeirante, inclusive, praticante crossfit, que ele falou que tudo que ele fez até hoje, os treinos, as competições, foi para se preparar para quando chegar o dia do milagre. E que talvez esse dia está chegando. Né? Nossa, então, foi para preparar o corpo para quando chegasse o dia do milagre. E isso é incrível. Né? O papo está muito bom, mas eu preciso deixar para vocês o recado do nosso patrocinador. Auxiliadora Predial. Desde 1931, auxiliando você a morar melhor. Na Auxiliadora Predial, um imóvel é vendido e alugado a cada 20 minutos. E mais 215 mil portas de condomínio sendo administradas no Brasil. Uma das maiores administradoras do mercado. Você quer comprar, vender, alugar ou ter seu condomínio melhor administrado? Acesse auxiliadorapredial.com.br. Então, voltando aqui, nós vamos à nossa clássica brincadeira aqui do ponto pra gente, ponto contra. Samir, nós vamos fazer algumas afirmações. Se for positiva, tu levanta a plaquinha ponto pra gente. Se for negativa, ponto contra. Se quiser discorrer aí um pouquinho sobre o assunto, fica à vontade também. Perfeito. Então, para começar ali, a gente já falou um pouquinho, né? Mas treinar com dor na lombar. Pô, não dá para levantar as duas. Dá. Pode explicar. Eu vou explicar, é que assim, como eu falei mais cedo, né, isso depende muito do grau de dor, né? Se é uma dor incapacitante, tu não deve forçar, porque isso não vai te ajudar, né? Mas tem um limiar de dor que, quando é tolerável, que tu deve seguir adiante e realmente tentar fazer um exercício, enfim, até para te ter reforço muscular, que normalmente é o que faz ajudar, né, a não ter que usar medicação, enfim, indeterminadamente. Então fica para os dois lados aí, digamos. Esportes com golpe na cabeça, como boxe. Aí eu vou ter que responder o que eu gosto ou o que eu deixo. Pode ser as duas também. É que assim, como médico é ponto contra, né? Esporte com trauma na cabeça não tem como eu defender aqui, né? Mas, assim, do ponto de vista de gosto, né, eu gosto de luta, enfim, eu sou um admirador da luta, mas como saúde não é algo legal. E consultar o médico lá, consultar o doutor Samir lá, só quando a dor já está insuportável. É ponto contra, né? Na verdade, tu deve prevenir que chegue a esse ponto, né? Eu sei que a maioria das pessoas acabam levando o máximo que dá, mas se tu tá com uma dor que não melhora, é uma dor que está te incomodando, que está atrapalhando a tua funcionalidade dia a dia, isso não é normal, né? Então, quando isso começa a acontecer, o ideal é que tu vá procurar ajuda, né? Para justamente fazer um diagnóstico, que não tenha nada mais grave, enfim, que possa seguir um tipo de tratamento, né? Para melhorar a tua qualidade de vida, né? Protocolo de concussão nos esportes. Totalmente a favor, né? Eu acho que a gente não pode transformar o esporte em algo inconsequente, né? Então, acho que esse protocolo demorou, na verdade, para surgir. Eu acho bem importante. E é importante até que, às vezes, conscientize as pessoas, porque eu vejo que às vezes tu está assistindo futebol com outros amigos, que fresco aí, o cara, né, que coisa, volta pro jogo e tal. Não, tá certo. Acho que o cara que fez uma concussão, desmaiou, ele tem que sair do jogo, tem que ficar afastado mesmo. Tem que levar a sério isso, né? Legal. Samir, gostaria de agradecer, né, a tua disponibilidade em vir aqui dar essa entrevista. Agradecer também pelo teu trabalho, né, o que tu faz pelos teus pacientes, inclusive já fez por mim. E se tu quiser deixar um recado aí, ver como é que a pessoa pode te encontrar para consultar contigo, fica à vontade. Então, eu quero agradecer, então, mais uma vez o convite do Marcelo, do Thiago. É um prazer poder estar aqui. Falando um pouquinho de duas coisas que eu amo, né, que é a minha profissão e os esportes que eu pratico, né, e melhor ainda os dois juntos. Então, quem quiser me procurar, enfim, só com o meu nome mesmo, botando Google ali, vai me encontrar.
né? Tem o telefone da clínica, tudo direitinho, bem fácil, tá? Espero que tenha esclarecido, né, para a audiência de vocês algumas coisas, né? E também desmistificado um pouco, né, algo de que, às vezes, como tu falou, as lendas urbanas aí, né? E é isso. E se precisar consultar com o Dr. Samir ali, também pode me chamar no Instagram ali, que eu passo contato, eu indico para todo mundo ali o Dr. Samir. E agradecendo você também que está em casa nos assistindo todo sábado, às 1h30 na RS Play. Né? Muito obrigado pela sua audiência e fique agora com o nosso quadro Ponto Extra.